1 João, capítulo 4, de 7 a 21. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa noite. Transforma nossas vidas. Nos ajuda a sermos como teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isso em nome santo de Jesus. Amém. Vou começar contando uma história, até conhecida essa história. Se não me falha a memória, ela está num famoso livro chamado O Monge e o Executivo. É a história de um monge que, durante algumas fortes chuvas que tinham acontecido na região por onde ele morava, ele viu na correnteza ali de um riacho ali, um escorpião sendo levado pelas águas. E aí ele foi tentar salvar aquele escorpião. Sabe que o monge, ele valoriza qualquer tipo de vida, né? Qualquer tipo de vida. Então ele vai lá e tenta tirar aquele escorpião. Só que cada vez que ele tenta tirar o escorpião, o que é que o escorpião faz? Tenta dar uma ferroada nele. E aí algumas pessoas que estavam ali disseram, por que você continua tentando tirar o escorpião, já que ele quer lhe ferroar? Aí ele olha para as pessoas e diz, porque essa é a natureza dele. Essa história é contada de uma outra forma. Dessa vez não com um monge, mas com um sapo. Conta-se a história de que numa tempestade as águas estavam subindo e não tinha como aquele escorpião escapar daquelas águas, porque ele não sabia nadar. Mas tinha um sapo e aquele sapo sabia nadar. E aí o sapo teve uma ideia, disse, você sobe nas minhas costas e eu levo você para o outro lado e aí você se salva. E aí o escorpião subiu nas costas do sapo e enquanto o sapo estava no meio do rio, aí o escorpião foi lá e deu uma ferroada no sapo. E as últimas palavras do sapo foi, por que você fez isso? Agora vamos morrer eu e você. Aí ele disse, porque eu não sei fazer outra coisa. É a natureza do escorpião, é usar o seu ferrão para se defender e para se alimentar. Todo ser age conforme a sua natureza. Age conforme a sua natureza. Então, dessa forma, Deus também age conforme a natureza dele. E como nós vemos aqui no texto, João faz a mais bela declaração sobre Deus de toda a Escritura. João diz que Deus é amor. E essa é a natureza de Deus. Deus não tem amor. Deus é amor. Veja que há uma diferença grande, né?
Às vezes a pessoa, o namorado chega para a namorada, aí diz assim, eu te amo. É um sentimento que ele tem por aquela outra pessoa. Mas aí passa o tempo, ele encontra uma outra que ele acha mais bonitinha, aí deixa de amar aquela e vai para outra e diz, eu te amo. Deus não é um sentimento, Deus é amor. Daqui a pouco a gente desenvolve um pouco mais sobre isso. Agora, nós vimos o próprio João dizer que nós podemos ser chamados filhos de Deus, né? Ó, quão grande o amor o Senhor nos tem dado, o fato de sermos chamados seus filhos. Então, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, é natural que esse amor de Deus também faça parte da nossa vida. O problema é que a gente encontra muitas pessoas que estão na igreja, se declaram crente, talvez há anos, mas você não consegue perceber amor na vida dessa pessoa. Mas se o amor é natural, se Deus é amor, se como herdeiros de Deus nós devemos amar também, como é que é possível um crente não amar? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. Por isso o tema de hoje é o amor como marca do servo de Deus. Se você é servo de Deus, a principal marca que você vai ter é o amor na sua vida. Agora, o que é amor? Amor não é simplesmente um sentimento. Os gregos, eles definiam amor em diversas palavras. Eles usavam diversas palavras para definir amor. A gente só usa uma. Os gregos, eles usavam várias. Por exemplo, uma palavra que ele usava para amor é a palavra eros. É de onde vem a palavra erótica, né? No nosso vocabulário. É o amor carnal, sexual. Por isso que quando a gente vê nos filmes, nas novelas, alguém esquentando o clima lá, eles chamam isso de amor. Porque isso vem, a palavra grega eros define isso, mas no português a gente não tem, a gente só tem uma que é amor. Uma outra palavra é a palavra filéu, que é o amor fraternal. É o amor que eu tenho pelos meus amigos, é o amor que eu tenho pelos meus familiares, pelo pai, pela mãe. Esse é o amor filéu. Mas a gente não tem uma palavra para definir isso. A gente chama simplesmente amor. Mas o principal amor que a Bíblia trata, e quando ela trata do amor de Deus, ela não usa nenhuma dessas palavras. Ela usa a palavra ágape, que é um amor supremo. É o amor que fez com que Deus enviasse seu Filho ao mundo como sacrifício pelo mundo. Então, amor sacrificial. É um amor que não leva em consideração se a pessoa gosta de você ou não. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós como pecadores, inimigos de Deus, ainda assim Deus nos amou. Não sei se você já leu 1 Coríntios capítulo 13, né? Se eu pudesse falar a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que retine. Aí ele vai dizer, o amor é paciente, o amor não arde ciúmes, o amor é benigno, o amor dá sem esperar em troca. E aí ele vai dar diversas características desse amor supremo, esse amor ágape, que não é simplesmente um sentimento, é uma disposição do nosso coração. A gente se dispõe a amar o irmão dessa forma. Ah, o irmão é chato, eu vou amar o irmão. Eu não dependo de ir com a cara do irmão para poder amá-lo. Eu amo porque Cristo amou a ele, amou a mim, e eu como crente vou amá-lo. Então, essa é a definição de amor que a gente está trabalhando aqui, não um sentimento que eu sinto agora e amanhã eu deixo de sentir, que depende do que o outro faz comigo para eu continuar mantendo esse sentimento, certo? Então é muito mais do que isso.
primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é o crente que não ama seu irmão, não conhece a Deus. E ele deixa bem claro isso, né? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifesta-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Então, a primeira afirmação que ele faz aqui é que quem ama o seu irmão, ele mostra que é nascido de Deus. Lembra que o próprio João escrevendo no capítulo 3, Nicodemos chega para Jesus, Nicodemos, doutor da lei, sabia a lei e tudo, mas disse assim: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Quando o crente nasce de novo, ele nasce transformado. Ele nasce transformado. Ele nasce com essa disposição de amar o irmão. E essa é uma diferença. Quem ama seu irmão conhece a Deus. O contrário também é verdade. O crente que vive na igreja pode estar 30 anos na igreja, não tem problema. Se ele não ama seu irmão, ele não conhece a Deus. Ele é da igreja, ele não é de Cristo. Ele faz parte da denominação, ele não faz parte de Cristo, do reino de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, é a essência de Deus. Nós falamos isso. Deus é amor, portanto a presença do amor na vida do crente mostra a presença de Deus na vida do crente. Se o crente ama outra pessoa, ele mostra que Deus está na vida dele, porque Deus é amor. Então, não há a opção para o crente. É interessante porque a gente falou disso aqui, João, ele fica circulando nos assuntos, né? Basicamente, ele fala sobre falsos mestres e sobre amar o irmão. Basicamente, ele fala na carta dele, nos 5 capítulos, ele fica rodando nesses assuntos. Mas cada vez que ele volta no assunto, ele volta com informações novas. E aqui a grande informação da carta é essa: Deus é amor. E se Deus é amor, o crente precisa demonstrar esse amor. O crente precisa demonstrar esse amor na sua vida. A grande prova do amor de Deus por nós é o fato de Ele ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Essa é a grande prova. Deus enviou o seu Filho porque Ele amou o mundo, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fruto do amor. Jesus tinha poder para sair da cruz. Jesus tinha poder para não subir na cruz. Mas Jesus não usou o seu poder para isso. Por quê? Porque Ele nos amou. E Ele sabia que era a única forma que existia de conseguirmos a salvação eterna era pelo seu sacrifício na cruz. E assim Ele fez, provando o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, ele existe muito antes do nosso amor por Deus existir, né? Deus nos amou primeiro, muito antes de amarmos a Deus. Se pensarmos na nossa vida, antes de conhecermos a Cristo, nós sabemos o que a gente fazia. Alguns de nós faziam as coisas mais complicadas, outros eram mais quietinhos. Mas quietinho ou com a vida complicada, a gente sabe que diferença Cristo fez na nossa vida. A diferença de salvação, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou mesmo antes de saber, das pessoas saberem que a gente existiria. E Ele já nos amava, porque Ele sabia que a gente existiria.
Ele nos amou primeiro. E o que é interessante aqui é que o amor de Deus por nós, ele serve de padrão da nossa atitude para com os irmãos. Versículo 10, nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ele é o padrão. Deus é o padrão que nós devemos seguir. Às vezes a gente quer seguir os nossos sentimentos. Meu irmão, se você seguir os seus sentimentos vão lhe levar para longe de Deus, para longe da vontade de Deus, porque nós não seguimos os sentimentos, nós seguimos a Cristo, e Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo, é a Ele a quem nós devemos imitar. A prova da habitação de Deus em nossa vida é a nossa capacidade de amar os irmãos. Essa é a prova. Quer saber se uma pessoa é crente de verdade? Olha a capacidade dela de amar as pessoas. Se ela não tem capacidade de amar as pessoas, é porque está faltando Deus na vida dela. Está faltando Deus. E nós precisamos observar isso. Não para julgarmos as pessoas, porque quem somos nós para julgar, né? Mas nós podemos saber se uma pessoa está em Cristo de fato ou não, quando ela tem capacidade de amar as outras pessoas. Segunda coisa, a presença do amor aponta para a presença de Deus na vida do crente. Quando o crente ama, se fica claro que Deus está na vida dele. Quando uma pessoa não ama os outros irmãos da igreja, fica claro também que Deus não está na vida dele. Versículo 12 a 16 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Veja, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Nenhum personagem bíblico viu a Deus. Muitos personagens bíblicos conversaram com Deus, mas nenhum deles viu a Deus. O cara que teve a coragem de chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu gostaria de te ver, foi Moisés. Moisés disse assim: eu quero te ver. Aí Deus disse: Moisés, se uma pessoa me ver, ele vai morrer na hora. E por que ele vai morrer? Porque a santidade de Deus é grande demais e qualquer pessoa morreria. Mas aí Deus coloca Moisés numa fenda, tapa aquela fenda e passa. E depois que Deus passa, Deus destapa, né? Sei lá, acho que é isso. aquela fenda. E aí a Bíblia diz que Moisés vê a Deus como que de costas. Na realidade, Moisés vê a glória de Deus, apenas isso. Ele não consegue ver a Deus, ele vê a glória de Deus, porque ele não poderia ver a Deus, ninguém pode ver a Deus, então ninguém jamais viu a Deus. Agora, como é que a gente sabe que a presença de Deus está conosco? Por exemplo, a gente vê o vento? Não, a gente não vê o vento, né? A gente vê o efeito do vento, principalmente se for um vento forte, um furacão, alguma coisa, mas a gente não vê o vento em si, a gente vê o efeito dele. A gente não vê a energia elétrica, né? A gente vê o efeito dela. Mesmo, você diz, não, mas quando tem aquele negócio forte, você tira, fica aquele, como se fosse um relâmpago, né?
mas aquilo é o efeito da energia, não é exatamente a energia. Então, Deus a gente também não vê a Deus, mas a gente sabe que Deus está lá, e a gente sabe que Deus está lá quando o amor está lá. Então, a presença do amor aponta na vida do crente, aponta para a presença de Deus na vida dele. Então, quando amamos o irmão, aperfeiçoamos o amor de Deus em nós. Cada vez que eu tenho a oportunidade de agir com amor, e agir com amor não depende que o outro responda positivamente não, tá? A gente aqui tem o costume de dizer, eu vou fazer isso não porque eu não sou besta, né? Eu não sou besta, então não vou fazer isso. O crente não devia ter isso, porque a gente faz não é por conta da outra pessoa, a gente faz por conta de Deus em nossa vida. A presença do Espírito Santo na nossa vida é a garantia dessa presença de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, a gente sabe disso. E essa presença é o que garante a presença de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. Então a presença de Deus está lá. Então, como é que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa e essa pessoa não ama, uma vez que Deus é amor? Não tem como, é impossível que isso aconteça. Então, essa presença do Espírito Santo na nossa vida é fruto da confissão de Jesus como Senhor de nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E essa salvação que recebemos é fruto do amor de Deus, né? Então, se nós recebemos a salvação, que é fruto do amor de Deus, exalar esse amor é uma consequência de quem conta com a presença de Deus em sua vida. É exalar esse amor. Tem pessoas que comem alho, né? Já viu? Para alguns benefícios para a saúde, né? Mastiga alho. Tem um probleminha fazer isso, né? Porque quando a pessoa mastiga muito alho, até o suor, né? Fica com cheiro de alho. Quem bebe muito também, né? Eu tive uma experiência, Ayrton lembra, lá em Carpina, na igreja de Carpina, quando eu era pastor lá, e de um irmão que a gente foi acompanhando para internar ele numa clínica de recuperação de drogados. Ele usava muita droga, hoje graças a Deus ele está muito bem. Ele usava muita droga e bebia muito. Mas é interessante, eu indo com ele no ônibus para Recife, para levar para fazer o tratamento, o suor dele tinha cheiro de álcool, de tanto álcool que ele ingeria. Nós não bebemos. Eu não sei se alguém aqui mastiga alho, mas se nós temos a Cristo, deve exalar de nós o amor, porque Deus é amor. A falta de amor é a falta de Deus na vida, não tem outra saída. Então você precisa pensar nisso. Se você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você mesmo, e nós temos assistido uma geração de adolescentes extremamente egoístas. Se você tem seu filho adolescente que é um crente de verdade, né? Crente de verdade, você é um sortudo, porque a geração, infelizmente, que a gente tem hoje são pessoas extremamente egoístas, que tem, se for comparar ao que a gente tinha quando éramos meninos, tem tudo, não é? Mas nunca agradece por nada, sempre quer mais e mais. Mas tem muito crente dentro da igreja que é assim, que acha que só quem existe no mundo é ele. E tem muita gente no mundo que é assim, né? Eu acho interessante o trânsito. Você chega no trânsito e tem aquela fila quilométrica. Você está ali na maior paciência, anda 2 metros, para,
anda 2 metros, para. Mas sempre tem alguém que acha que ninguém ali está atrasado. O único atrasado que tem é ele. Então ele mete o carro na calçada, sai passando todo mundo e acha que quem não faz isso é otário. E acha que quem não faz é otário. E aí, chega lá na frente, acontece um acidente. Ele ainda vai dizer que a culpa é do outro. Ainda vai dizer que a culpa é do outro. Porque é assim, né? Geralmente no trânsito, quem dirige aí sabe, no trânsito, quem está errado é que acha que está certo. Quem está fazendo a coisa errada é que acha que está certo. Então, porque a gente vê muito egoísmo nesse mundo. E esse egoísmo todo é justamente um simbolismo de que Deus não está naquela vida. Mas nós crentes, a igreja não está livre disso. Não está livre disso. Existem pessoas que são egoístas e que falta amor e que falta Deus na vida. Terceira e última coisa: o amor na vida do crente nos afasta de qualquer possibilidade de condenação. Qualquer possibilidade de condenação. Versículo 17 a 21 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Veja, o amor de Deus em nós nos dá confiança para o dia do juízo. O dia em que Deus pedirá contas deste mundo. Quem tem o amor de Deus não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O amor nos dá confiança nesse dia. Ele tira o medo da condenação. Veja, eu sempre ouvia falar nesse texto aqui: o verdadeiro amor lança fora o medo. E às vezes a gente ouve tanto um versículo que a gente não vai muito no contexto em que ele está inserido. E aí, eu tenho certeza que você ouviu muito isso também: o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se você tem um medo de alguma coisa ali, o verdadeiro amor vai fazer você deixar de ter medo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está colocando aqui no contexto da condenação. Nisso o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Ele está falando do dia em que Deus pedirá contas deste mundo. No dia do juízo, a gente não vai precisar ter medo, porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Nós não temos medo da condenação. No dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante completará 503 anos. Aqui no Brasil, comemora-se o dia de uma festa americana, né, que é o Dia das Bruxas, né? Isso está pegando cada vez mais, mas é o dia da Reforma Protestante. E o precursor dessa reforma foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um homem medieval que um dia, quando ele estava voltando para a casa dos pais, teve uma tempestade muito grande e ele tinha muito medo de morrer, porque ele achava que quando morresse ele ia ser condenado, ele ia para o inferno. E ele tinha muito medo de ir para o inferno. Então ele tinha medo, um pavor de morrer. E aí a tempestade, muito raio ali, e ele estava perto de um carvalho, embaixo de um carvalho, e caiu um raio, mesmo no carvalho onde ele estava. E aí ele ficou ferido, e ele fez uma promessa para Santana, que era a santa dos mineiros. O pai dele era mineiro, e ele fez uma promessa para essa santa, que se ele escapasse dali, ele ia entrar num convento para ser monge.
E aí ele escapou, ele escolheu o convento mais rigoroso que tinha, que era um convento agostiniano. E ele entrou naquele convento. Para você ter uma ideia, eles tinham um horário muito rígido, porque convento é o seguinte: você tem que trabalhar, estudar e rezar. Trabalhar, estudar e rezar. Trabalhar, estudar e rezar. O tempo todo. Então eles tinham horários, por exemplo, de estudo, que de 2 às 4 da madrugada eles tinham que estar estudando. E depois, de manhã, eles iam se confessar, e se ele tivesse dormido em cima dos livros, então ele tinha que confessar aquele pecado para pagar uma penitência por aquele pecado de cochilar enquanto estava estudando às 3 horas da madrugada. E eles tinham que fazer isso, porque era muito rigoroso. E ele escolheu exatamente porque era rigoroso. Por quê? Porque ele começava a cumprir muitas penitências, porque ele se achava o maior dos pecadores. E aí ele pegava o chicotezinho e se batia, e às vezes de manhã, quando encontravam ele estava desmaiado de tanta penitência que ele colocou sobre si mesmo. Ele passava horas se confessando. Os padres lá já não aguentavam mais de tanto que Lutero se confessava, porque ele tinha um pavor, um medo muito grande do inferno, de ser condenado e de ser mandado para o inferno. E ele morria de medo. E ele fazia de tudo, e tudo que ele fazia para pagar pelos seus pecados não era suficiente. Ele ainda se sentia condenado. Ele sentia que Deus era um carrasco que estava pronto para castigar o menor erro que ele cometesse. Lutero morria de medo. Mas um dia ele estava estudando a Bíblia. E quando ele começou a estudar a Bíblia, ele abriu em Romanos e ele descobriu o que diz: o justo viverá pela fé. E ele descobriu que não adiantava ele pagar nenhuma penitência, porque a penitência não ia fazer com que ele pagasse seus pecados. Só o que fazia ele pagar os pecados era Cristo, que Cristo tinha pago os pecados por ele. E aí aquilo abriu a visão de Lutero de tal forma que ele teve um encontro com Jesus, e o medo, o pavor que ele tinha de ser condenado sumiu, desapareceu, e ele não mais tinha medo de ser condenado. O Espírito Santo passou a habitar na vida dele. Ele teve um encontro com Cristo. O Espírito Santo passou a habitar na vida dele. O amor de Deus estava lá na vida dele, e agora ele não precisava mais ter medo de ser condenado. O verdadeiro amor lança fora o medo da condenação eterna. Quem tem medo da condenação é porque não tem o amor de Deus em sua vida ainda. Porque às vezes a gente está conversando com algumas pessoas e as pessoas acham os crentes arrogantes, porque o crente diz que é salvo. Esses crentes aí ficam dizendo que é salvo. Mais na frente a gente vai ver João dizendo assim: olha, essas coisas, no capítulo 5, né? Essas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Você não vai ter a vida, você tem. Se você tem a Cristo, você tem a vida eterna. E aí você não tem medo da condenação. Não é uma questão de soberba, é uma questão do que está escrito na palavra, do que está determinado na palavra. Porque a salvação não depende de mim, eu não faço nada, eu sou um pecador miserável. Você também. Então a salvação não depende nem de mim nem de você, depende de Cristo, que morreu por nós e que quer habitar em nossa vida. E quando nós abrimos o nosso coração para Ele e temos um encontro com Ele, Ele habita em nossa vida, a condenação perde o sentido, porque ela já não mais existe para nós. Já não mais existe. O verdadeiro amor lança fora o medo. Só é possível amarmos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é impossível amar a Deus e não amar o irmão. Veja, se alguém diz, versículo 20, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Tem tanta gente que
ama a Deus e levanta a mão e canta com muita empolgação e chora, mas na hora de demonstrar isso, amando o irmão, não faz. E essa pessoa é uma mentirosa, não ama a Deus. Eu já falei diversas vezes e vou repetir quantas necessárias. Eu vejo muitos crentes na internet botando lá a selfie. Ah, como eu amo a Deus. Aí bota uma selfie sensualizando. Não é amor a Deus. Porque quando é amor a Deus, a Bíblia diz que importa que ele cresça e que eu diminua. Então, tem muita gente achando que está abafando, mas na realidade o que está querendo é fazer uma promoção de si mesmo. Ó, como eu sou bonzinho, veja como eu sou crente. A prova que Deus habita em nós, ela é determinada quando nós amamos o irmão. É impossível amar a Deus e não amar o nosso irmão. Amar ao irmão aqui é um mandamento, João diz. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Mandamento de Deus. Se você tem medo de ser condenado por Deus, entregue hoje seu coração a Ele. Entregue essa noite o coração a Ele. Porque quando Cristo habita no nosso coração, todo medo da condenação vai embora. Quando o amor de Deus está em nós, não existe possibilidade de sermos condenados com o mundo. Nós podemos dizer, olha, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Não é porque eu construí uma escadinha que vai chegar até lá. Ninguém constrói. Ninguém constrói. Mas é porque Deus construiu. E aí sim, na escada que Deus construiu, nessa eu posso subir. Amém? Se você nessa noite consegue identificar na sua vida que de fato falta no seu coração amor pelos irmãos, não importa o tempo de crente que você tenha, não importa, mas se falta amor pelos irmãos, talvez o que você precisa é ter uma conversa séria com Cristo. Dizer, Senhor, eu preciso de Ti, não tem outra saída. Mas se você também não conhece a Jesus nessa noite, abre o seu coração, entregue seu coração a Ele, porque Ele quer salvar você. Ele ainda está com as mãos estendidas para salvar. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra que é tão viva e que fala tão profundamente aos nossos corações. O apóstolo João não nos deixou saída. Nós precisamos amar os nossos irmãos, porque é amando os nossos irmãos que provamos que Deus habita em nós. A Tua palavra nos mostra que quando temos esse encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a habitar, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, o Senhor habita em nós, nos nossos corações. Mas o Senhor, quando habita nos nossos corações, o Teu amor exala a partir de nós. Derrama a Tua graça, Senhor, nos conduz, nos ajuda a andar em Tua presença e a demonstrar esse amor que o Senhor demonstrou por nós a todas as pessoas ao nosso redor. Derrama a Tua graça, Senhor, nos conduz em todas as coisas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém.